Muitas pessoas não sabem que você pode ver a Rússia a partir dos Estados Unidos. Mas você pode, se você estiver vendo o Alasca, um dos estados americanos. Como você pode ver no mapa, o Alasca não tem nenhuma conexão terrestre com o resto dos Estados Unidos. Entretanto, o Alasca está conectado à Rússia e você pode literalmente caminhar de um para o outro sob as condições certas. Mas isso não é a única coisa surpreendente no Alasca, pois os cientistas continuam a fazer descobertas chocantes que eles não conseguem explicar. O que os cientistas encontraram recentemente no Alasca e por que eles estão confusos com isso? Junte-se a nós neste vídeo para descobrir como nós trazemos as descobertas aterrorizantes dos cientistas no Alasca que mudam tudo. Alasca, a caixa de gelo da América. O estado pode ser conhecido por suas temperaturas frias, mas há muito mais coisa acontecendo no estado além do tempo frígido. Quando dizemos que o Alasca é enorme, estamos falando sério. O Alasca é de longe o maior estado americano em termos de área terrestre, com 663.300 milhas quadradas. É maior do que o tamanho combinado dos próximos 3 maiores estados dos Estados Unidos, Texas, Califórnia e Montana. Na verdade, se o Alasca fosse um país separado, ele estaria entre os 20 maiores do mundo. O Alasca contém mais de 40% dos recursos hídricos superficiais do país. Ele contém 3 milhões de lagos com mais de 5 acres, 12 mil rios e numerosos riachos e lagoas. A capital do Alasca, Juneau, é a única que não é acessível por estrada nos Estados Unidos. Para chegar lá de qualquer parte do estado, você precisa subir a bordo de um avião ou barco. Uma das atrações do Alasca é o incrível espetáculo de luzes colocado pela natureza, a aurora boreal. A temporada de luzes do norte do Alasca começa por volta de meados de agosto e dura até meados de abril, lhe dando 240 dias para ver o incrível espetáculo nos céus noturnos. As condições necessárias para as luzes do norte indicam que o céu deve estar limpo e Fairbanks é ideal para isso. Em média, céus claros e escuros são garantidos 4 em cada 5 noites. As primeiras pessoas chegaram ao Alasca cerca de 15 mil anos atrás, durante a Era do Gelo. Na época, uma ponte terrestre congelada, conhecida como Beríndia, ligava a Sibéria ao leste do Alasca. Imigrantes seguiam manadas de animais através dela. Essas pessoas se dividiram em 2 grupos. Um ficou em Beríndia, enquanto o outro migrou para as Américas do Norte e do Sul. Este segundo grupo é considerado como os ancestrais de todos os nativos americanos nas Américas. Os primeiros assentamentos permanentes no Alasca datam de cerca de 4 mil anos atrás. A maioria dos povos indígenas caçavam mamíferos marinhos, como as baleias, enquanto os que viviam no interior caçavam caribus. Os russos entraram em contato com os povos indígenas pela primeira vez em meados dos anos 1700. Dada a acrimoniosa relação entre Estados Unidos e a Rússia, você pode se perguntar como o Alasca acabou ficando sob controle dos primeiros. Até meados de 1800, a Rússia controlava a maior parte do que hoje é o Alasca, até que o comércio de peles começou a falhar por razões ecológicas e comerciais, e a Rússia então decidiu concentrar os seus esforços para o leste. Entretanto, depois que a Grã-Bretanha ganhou a Guerra da Crimeia em 1856, o governo russo se recusou a vender o Alasca para os britânicos. Ao invés disso, a Rússia iniciou negociações com os Estados Unidos para vender o Alasca. Após hesitar inicialmente em fazer uma compra tão grande após a Guerra Civil, o secretário de Estado William Seward finalmente decidiu adquirir o território sob disfarce de Destino Manifesto. Seward comprou o Alasca para os Estados Unidos por 7,2 milhões de dólares, ou cerca de 2 centavos por acre, em 1867. A compra de Seward foi ridicularizada e a expansão americana para o Alasca foi lenta. Mas em 3 de janeiro de 1959, quase 100 anos após a compra do território, o presidente Dwight D. Eisenhower assinou a declaração que nomeia o Alasca como o 49º estado. Os cientistas confirmaram a ocupação contínua do Alasca com uma enorme descoberta recente. De acordo com um estudo publicado na revista Nature, os esqueletos de 2 crianças antigas que viveram e morreram no Alasca há 11.500 anos estão ajudando a contar a história de uma população anteriormente desconhecida e hoje conhecida como os antigos berindianos. Lembra da ponte da Terra da Beríndia entre Rússia e Alasca? Essa descoberta foi a primeira evidência genômica de que todos os nativos americanos descendem da mesma população que atravessou o continente através de uma ponte de terra. Ambos os bebês descobertos no poço funerário do Rio Sol Superior, no Vale do Rio Tanana, no Alasca Central, eram do sexo feminino. Eles receberam nomes simbólicos que significa criança menina do crepúsculo e que significa criança menino do amanhecer, da comunidade indígena local. A primeira criança morreu entre as idades de 6 e 12 semanas e a segunda morreu prematuramente com 30 semanas de desenvolvimento, nunca tendo tido a chance de viver. O DNA deles sugere que eles eram parentes, possivelmente como primos em primeiro grau.
Usando seu DNA, os pesquisadores foram capazes de sequenciar o genoma de uma criança menina ao nascer do Sol, conhecida como USR1. Ela foi descoberta como sendo relacionada aos nativos americanos, mas de uma forma única. O DNA da USR1 levou a pesquisadores a acreditar que eles tinham descoberto uma população genética previamente desconhecida de índios americanos, chamada de Berindians antigos, que representam a mais antiga linhagem genética conhecida dos índios americanos até hoje. Os novos dados permitem que os pesquisadores testem e desenvolvam modelos para determinar quando e onde ocorreram as divisões da população. Cerca de 34 mil anos atrás, uma população começou a se separar dos asiáticos, mas o intercâmbio genético continuou até 25 mil anos atrás, implicando que eles estavam no Alasca até então. De acordo com os novos dados, a mudança ocorreu 10 mil anos antes do que se pensava anteriormente. Este grupo também encontrou outra população de pessoas que eram mais parentes dos europeus modernos do que dos asiáticos, por volta de 25 mil anos atrás. Foi assim que os berindianos vieram a ser. Essas pessoas, incluindo os berindianos antigos, caçavam bisões, alces, lebres, esquilos e pássaros com base no que aprenderam no local. Há também evidências da primeira exploração do salmão nas Américas. Apesar de viverem 6 mil anos de mudanças climáticas e de vegetação, eles adaptaram sua estratégia de usar grupos de caça organizados, processando a caça que capturaram e entregando-a a acampamentos base localizados centralmente, como o local do rio Sol Nascente. Mas o que aconteceu com os berindianos antigos? Os cientistas ainda não podem dizer. Para determinar isso, eles precisam de amostras de povos da região, para então chegarem ao ponto do fluxo de genes dos berindianos antigos e também o que ocorreu com os povos vizinhos. O que os cientistas sabem, entretanto, é que o Alasca pode ser altamente vulcânico. A imagem de uma erupção vulcânica pode não combinar bem com o clima frio do estado, mas o Alasca tem lembrado aos cientistas que um vulcão pode entrar em erupção depois de milhares de anos de repouso. O vulcão Quatro Picos é um vulcão pouco conhecido no campo nordeste do Parque Nacional Katmai. É formado por afloramentos isolados de rochas andesíticas que se elevam acima do glaciar Four Peaked. Uma possível exceção, pensava-se que estava adormecido antes da primeira erupção histórica em 2006. Como resultado, não foi monitorado diretamente, apesar do fato de que o vizinho do sistema vulcânico Katmai, de 100 km a sudoeste, e o vulcão Augustine, 70 km ao norte, estão. AVO recebeu vários relatórios de cidadãos, principalmente da área de Homer, de uma pluma escura alimentada pelo que parecia ser duas fontes do Cabo Douglas, no lado oeste da enseada Cook Inlet de Homer. De acordo com as imagens de satélite, a pluma atingiu uma altura de mais de 6 quilômetros. O vulcão Four Peaked está localizado no lado oeste do estreito de Shelikof, na entrada do Cook Inlet, a oeste da ilha Kodiak, quase 70 quilômetros ao sul do vulcão Augustine, 155 quilômetros a sudoeste de Homer, Alasca, 13 quilômetros ao sul do vulcão vizinho Monte Douglas e 27 quilômetros ao norte do vulcão vizinho Kaguyak e Caldeira. Esta seção da península do Alasca é fortemente glacial e provavelmente foi coberta de gelo desde que a última era glacial começou, há mais de 100 mil anos. Como resultado, qualquer coisa parecida com um vulcão deve estar ativa recentemente, pois a ação erosiva das geleiras removerá rapidamente os materiais macios que formam os cones destes vulcões, principalmente andesíticos. O Monte Douglas, ao norte, é um estratovulcão e é glaciar, com um lago de cratera ativo e fluxos de lava não codificados em seu flanco do noroeste. Há também fumarolas ativas, mas nenhuma erupção ocorreu na história registrada até hoje. Os locais do Alasca inicialmente viram o vulcão Four Peaked como uma série de afloramentos rochosos na geleira Four Peaked, em vez de um verdadeiro estratovulcão. É um estratovulcão andesítico, cercado por fluxos de lava e extensas alterações hidrotermais das rochas perto do cume. Atinge uma altura de 2.105 metros. Pensa-se que seu mais recente período de dormência tenha durado 10 mil anos. O tamanho e o estilo das erupções anteriores não são bem limitados. Erupções anteriores indicam que estas erupções podem ser explosivas. Apenas 3 breves períodos de atividade histórica são conhecidos pelo vulcão de Quatro Picos. O primeiro foi um relatório de julho de 1965 de plumas de vapor e gás perto do cume de Four Peaked. O segundo evento foi uma erupção freática em 17 de setembro de 2006. A ocorrência final foi um pequeno aumento na sismicidade entre abril e maio de 2013. Os vulcões não são as únicas coisas chocantes sobre o Alasca, como os residentes prontamente lhe dirão.
Depois de viverem um episódio de peixes caindo literalmente do céu, eles merecem contar a sua história. Mas a chuva de peixes não é tão assustadora quanto o tipo de peixe. O vampiro Lamptey, o material que os produtores de filmes de terror gostam de usar em seus filmes. Tão assustador quanto a razão pela qual esses peixes sugadores de sangue estavam caindo do céu em um grande número. Durante várias semanas, os habitantes do Alasca, em Fairbanks, foram submetidos ao horror de encontrar peixes não cintilantes fora d'água. Peixes monstruosos, sugadores de sangue, literalmente caindo do céu, ostensivamente se afundando em presas terrestres. As criaturas das lampreias árticas são peixes parasitas que usam várias fileiras de dentes grotescos para se prenderem a outros habitantes da água e sugarem seu sangue. O Departamento de Peixes e Caça do Alasca postou fotos das criaturas de enguias com os pés longos no Facebook, com mandíbulas abertas, cheias de círculos de dentes e múltiplas línguas, com um poço de sarlacc. Em seu habitat ártico, eles sobrevivem se agarrando a peixes maiores, sugando sangue até engolir e depois se soltando, às vezes matando as suas presas no processo. As lampreias, também conhecidas como bocas redondas de ciclostomos, estão entre os vertebrados mais primitivos ainda vivos hoje. Elas não têm mandíbulas a favor de uma boca redonda, tipo ventosa, cheia de dentes de queratina, a mesma proteína que compõe o cabelo e as unhas. A maioria das lampreias são anádromas, o que significa que elas passam a maior parte das suas vidas no mar, mas retornam à água doce para desovar. Quando um macho chega a uma área de reprodução adequada, ele se mexe criando uma depressão no leito do rio. O romance da lampreia não é exatamente suave. O macho usa seus dentes para se prender à parte de trás da cabeça da fêmea e envolve o corpo dela enquanto ela deposita 25 mil ovos. Lampreias se alimentam de carne e fluidos corporais na idade adulta, se prendendo a peixes pequenos e raspando. No entanto, como os juvenis não possuem os equipamentos bucal necessários, eles devem passar de 3 a 7 anos filtrando partículas orgânicas de água enquanto seus dentes crescem para o horror para mostrar quem realmente eles são. Várias razões têm sido dadas para a ocorrência. A mais popular é o trabalho manual das gaivotas. As gaivotas estão tirando-as do rio Chena com suas contas e deixando-as cair durante o voo. As lampreias árticas desovam no rio Chena e passam por vários anos como juvenis na lama. No entanto, por causa da forma e do seu corpo e também de seus hábitos alimentares, muitos habitantes do Alasca nunca viram desses peixes assustadores de perto. Pássaros que soltam peixes é na verdade uma ocorrência comum. Eles geralmente podem se agarrar a eles, mas de vez em quando os peixes se agitam livremente e aí você o tem. Imagine tentar agarrar-se a um objeto escorregadio, tubular, magricelo que não para de se mexer no meio do ar. Uma lampreia é uma carga pesada para uma gaivota, especialmente quando ela cresce até atingir 15 polegadas de comprimento. Assim, elas podem ser deixadas cair no insuspeito Alasca abaixo. No entanto, a teoria não foi confirmada. Lampreias podem ser chocantes, mas que tal sair da sua casa e encontrar em todos os lugares cobertos de lama laranja brilhante e maciça? Você não prefere voltar para a cama e dormir e esperar que esse pesadelo já tenha acabado para quando você acordar? Uma manhã, uma misteriosa lama alaranjada simplesmente se lavou nas margens de uma vila de pescadores, Kivalina, no Alasca. Era uma substância brilhante com aparência de mofo que o primeiro cobria as rochas do porto. No entanto, no dia seguinte, após uma tempestade, os moradores descobriram a gosma dentro de baldes de chuva e até mesmo nos telhados. Um morador alegou que não conseguia sentir o cheiro estranho depois de colocar a mão em um dos baldes cheios de gosma, apesar do fato de que a substância parece ser sólida. E um dia depois, a maior parte da gosma laranja tinha se lavado, e os restos tinham se transformado em pó seco e acidentado. Mas houve um relato de minhocas mortas encontradas na lagoa na noite em que a substância apareceu. A questão é, como ela chegou lá? E o que era essa enigmática gosma laranja? Especialistas foram chamados ao local depois que as amostras foram enviadas para os laboratórios. As investigações iniciais revelaram que a substância não era feita pelo homem. Várias teorias vieram à tona de origem dessa substância misteriosa. Uma delas é que elas vieram do espaço. Quando o cometa Elenin começou a se desintegrar em pequenos pedaços de gelo e poeira na mesma época, alguns imediatamente o ligaram ao misterioso problema da gosma do Alasca. O cometa Elenin também é conhecido como C2010-X1. Foi descoberto pelo astrônomo russo Leonid Elenin e estava navegando através do nosso sistema solar. Entretanto, o cometa não era o único culpado pela gosma laranja. Algumas pessoas previram que Elenin causaria uma série de desastres naturais, como terremotos e estranhas distorções gravitacionais. Foi até mesmo apelidado de Cometa do Juízo Final por alguns veículos de mídia. Outra explicação é que a substância era composta de inúmeros ovos microscópicos. Na verdade, essa foi a conclusão inicial
da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica. Mas quando a agência examinou a substância mais profundamente, eles descobriram que ela era ainda mais inquietante. Eles confirmaram a presença de esporos de fungos que causam ferrugem e são responsáveis pela cor luminosa. O fungo da ferrugem é uma doença de planta que causa a descoloração amarelo-laranja ou marrom nas folhas e caules, antes de produzir esporos que espalham a infecção. Entretanto, parte do mistério permaneceu. Os cientistas foram incapazes de identificar positivamente a espécie exata do fungo da ferrugem. A amostra que eles testaram não correspondeu a nenhuma amostra comparativa ou qualquer outra coisa que alguém tivesse visto. O que tudo isso significa? Os residentes de Kivalina vivem principalmente fora da Terra e muitos estão preocupados com o impacto da gosma sobre a vida selvagem e as plantas, que secaram em pó e foram transportadas pelo ar. As pessoas que foram colher bagas no fim da semana não sabiam dizer se a gosma estava na fruta, que é da mesma cor que os ovos. Os caribus chegaram à área, mas ela não acredita que eles representem uma ameaça significativa como fonte de alimento. As autoridades do Alasca estão debatendo o mistério entre as agências estatais para determinar que medidas tomar aí se um risco potencial for detectado. Embora a gosma laranja não seja uma ocorrência normal, um fato da vida que muitos visitantes intencionais podem não saber é o mosquito do Alasca. As partes tropicais do mundo são conhecidas pelo caos feito pelos mosquitos, onde centenas de milhares morrem a cada ano de malária. No entanto, chocantemente, os maiores mosquitos do mundo são encontrados no Alasca. Na verdade, os mosquitos são tão comuns no estado que são chamados de brincadeira de ave não oficial do estado. Os ferozes enxames de mosquitos do Alasca são distinguidos pela localização norte do estado. De acordo com Derek Sykes, curador de insetos e professor de entomologia da Universidade do Alasca, Fairbanks, os mosquitos podem ser muito mais densos em latitudes mais altas do que em latitudes mais baixas. Embora a razão para isso seja desconhecida, pode ser em parte devido à abundante água parada no Alasca. Como o permafrost impede a drenagem da água, o Ártico está cheio de pequenas piscinas onde vivem as larvas de mosquito. Os mosquitos podem formar enormes enxames no norte do estado, se assemelhando a algo saído de um filme de Alfred Hitchcock, Em Busca de Sangue em Massa. Eles zumbem ao se infiltrarem sob as mangas de pano e as pernas das calças e até mesmo são inalados. Os habitantes do Alasca têm que tomar medidas extremas para evitar esses insetos irritantes. Um trabalhador de campo diz que ele prende as suas luvas com um tipo de algema para deixar bem fechada usando um tipo de couro e usa mangas longas mesmo no calor com um verão intenso. E assim, ele usa uma camisa de inseto de $80 que lhe vale dizer $1 milhão. A regra geral em todo o estado é que uma fonte úmida significa mais mosquitos porque a água fornece mais lugares para que eles possam pôr ovos. O Alasca tem 35 espécies de mosquitos. Aparecem quando ainda tem neve no chão. Eles passam o inverno inteiro como adultos aconchegados na casca de uma árvore moribunda ou então sob a neve. Agora, felizmente, enquanto os mosquitos da neve são grandes, eles não são tão assustadores porque não vêm em grandes enxames e também são lentos. Outros mosquitos no estado passam o inverno como larvas ou ovos em áreas úmidas ou perto delas e emergem mais tarde na estação, por volta de maio ou junho. Por causa da curta estação de crescimento no Ártico, as espécies de mosquitos emergem mais ou menos ao mesmo tempo. Como resultado, há momentos em que todas as fêmeas de mosquito estão voando em busca de uma refeição de sangue. Elas podem estar presentes por um período de tempo mais curto no geral, mas sua presença é mais intensa. Os mosquitos não são as únicas criaturas que enxameiam o Alasca. Enquanto esses insetos dominam o ar, os pescadores estão ficando exasperados com a invasão do que parece ser picles do mar, ou pepino, o que nem mesmo os cientistas conseguem explicar. Conhecidos como pirossomas, eles são colônias tubulares de centenas ou milhares de pequenas criaturas individuais, conhecidas como zooides, que são enredadas em uma túnica gelatinosa com a consistência de doces de ursinhos de gelatina. Eles são relacionados a medusas e parecem picles acidentados e opacos na água. São normalmente com alguns centímetros ou polegadas de comprimento, embora alguns possam crescer de 1 a 2 pés de comprimento. Eles se alimentam filtrando algas microscópicas ou fitoplâncton, enquanto flutuam com a corrente e são conhecidos por brilhar no escuro, o que dá ao organismo seu nome científico pirossoma, grego para corpo de fogo. Estes grandes globos de bichos de borracha entupiram aos milhares as artes de pesca, representando um problema particular para a captura comercial do salmão no Oregon. Alguns até se banharam na praia. Chega ao ponto em que eles são tão abundantes que os pescadores podem sequer pescar ou simplesmente têm que empacotar os seus equipamentos e se mudar para outro lugar. Os cientistas coletaram cerca de 60 mil pirossomos em uma única rede de arrasto de 5 minutos
com uma rede de pesquisa ao largo do rio Columbia. Os pescadores também foram afetados no sudeste do Alasca, onde algumas tripulações haviam suspendido as operações no início deste ano devido à alta densidade de pirossomos. Os cientistas acreditam que o fenômeno dos pirossomos está ligado ao aumento da temperatura do mar ao longo da costa do Pacífico, incluindo um aumento nos encalhamentos de leões marinhos da Califórnia. O que não está claro é se eles permanecerão tempo suficiente para romper a teia alimentar da região. De acordo com biólogos, os pirossomos são filtros fitoplânctônicos extremamente eficientes, que são a dieta primária do minúsculo krill, do tipo camarão, e por sua vez, são alimento básico para algumas espécies de peixes, baleias e até mesmo aves marinhas. Piorando o problema é que organismos como esses pirossomos se reproduzem rapidamente, assim eles podem rapidamente tomar conta de uma área. O Alasca tem muito mais maravilhas em suas águas e uma delas, o caranguejo-rei vermelho gigante. Não é um incômodo para os pescadores, ao contrário, é uma delícia. Estes caranguejos não são os seus caranguejos de primeira. Os caranguejos reais vermelhos podem crescer até serem bem grandes, com carapaça, cobertura de concha nas costas e atingir um comprimento de até 11 polegadas. Eles também podem ter uma perna de até 1,5 metros. Olha só que pata gigante. Os caranguejos reais vermelhos têm caudas distintas, ou abdômenes, e são em forma de leque encolhido sob a parte de trás da concha. Eles também têm 5 pares de pernas. O primeiro tem garras ou tenazes, que inclusive a garra direita é geralmente a maior em adultos. Os 3 das pares seguintes são pernas ambulantes e o 5º par é o pequeno e geralmente aconchegado sob a parte de trás da carapaça. As fêmeas adultas usam essas patas especializadas para limpar seus óvulos fertilizados. Os caranguejos reais vermelhos machos crescem maiores que as fêmeas, e você pode determinar o seu sexo inspecionando seus abdômenes. Os caranguejos reais vermelhos machos têm uma aba abdominal estreita, enquanto as fêmeas têm uma aba abdominal larga que cobre a maioria da parte inferior do abdômen. Os caranguejos reais vermelhos adultos migram de perto da costa para a costa e voltam todos os anos. Eles migram para águas rasas no final do inverno e os embriões eclodem na primavera. Antes de começar a sua migração para águas mais profundas, as fêmeas adultas e alguns machos adultos aproveitam para acasalar. Os caranguejos adultos tendem a se separar por sexo, longe dos locais de acasalamento e moltura. Se não forem capturados, os caranguejos reais vermelhos podem viver até 30 anos. Os cientistas também estão tentando descobrir que o Alasca tem sido lar de algumas das criaturas mais estranhas. Eles ficaram chocados ao encontrar o fóssil de uma nova espécie de talatossauro, um réptil marinho que viveu há mais de 200 milhões de anos. A nova espécie, Gunakadait josiai, é o talatossauro mais completo já encontrado na América do Norte e tem fornecido aos paleontólogos novos conhecimentos sobre a árvore genealógica do talatossauro. Os cientistas descobriram o fóssil no sudeste do Alasca. Os talatossauros eram répteis marinhos que viveram há mais de 200 milhões de anos atrás, durante a metade do período Triássico, quando seus parentes distantes, dinossauros, apareceram pela primeira vez. Eles cresceram de 3 a 4 metros de comprimento e viveram em oceanos equatoriais por todo o mundo até o final do Triássico. O fato de que o fóssil foi descoberto é notável. Ele foi descoberto em rochas intertidais. Exceto por alguns dias a cada ano, o local é normalmente submerso. Quando a maré baixa extrema atinge o sudeste do Alasca, as pessoas geralmente se aglomeram nas praias para explorar. Isso era o que Jim Beichel, um geólogo da Floresta Nacional de Tongass, do Serviço Florestal dos Estados Unidos, estava fazendo quando as marés de 3,7 pés foram previstas. Ele e alguns colegas foram para as ilhas Keku, perto da vila de Cake, para procurar fósseis onde encontraram este. Eles reconheceram o crânio do fóssil imediatamente por causa do seu focinho extremamente pontiagudo, o que muito provavelmente foi uma adaptação para o ambiente marinho raso onde ele vivia. O mais provável era que ele se alimentasse de criaturas de corpo macio, espetando seu schnoz pontiagudo em rachaduras e fendas nos recifes de coral. Estes animais eram provavelmente altamente especializados para se alimentar em ambientes de águas rasas, mas quando o nível do mar caiu e as fontes de alimento mudaram, eles não tinham para onde ir. O nome Tlingit Gunakadait foi escolhido para honrar a cultura e a história local. Gunakadait é um monstro marinho, Tlingit que traz boa sorte para aqueles que o veem. E você, fascinado pelo Alasca? Conte pra gente aí nos comentários abaixo.